Quero saudar a todos os amados com a paz de Cristo e quero, neste momento, esse minuto de esperança, estar lendo o versículo 25 do capítulo 4 de Gênesis, mais uma vez, onde diz: tornou Adão a conhecer a sua mulher, ela teve um filho, a quem pôs o nome de Sete. Porque disse ela: Deus me deu outra descendente, em lugar de Abel, que Caim matou. Quero neste momento tributar a Deus a honra, o louvor e a glória pelo que Ele é e a minha gratidão por tudo quanto Ele já fez, que Ele faz, que Ele está fazendo e que continuará a fazer em nossas vidas e através das nossas vidas. Quero, amados ouvintes, sustentar esta leitura sobre o tema Destruidores de Sonhos. Destruidores de sonhos. E para tanto, eu gostaria só de deixar em relevo a seguinte expressão do versículo que lemos, que diz: que Caim matou. Amados e queridos ouvintes da palavra de Deus, não nos faltará aqueles que sempre estarão dispostos a destruir ou tentar destruir os nossos sonhos. E é interessante, o que me chama a atenção nesta leitura é que Abel era um filho bom para Eva e Adão. Abel era um jovem que simplesmente fazia aquilo que era para ser feito. Eu tenho certeza ainda que Abel, segundo a palavra de Deus, era um jovem também muito amigo, muito gentil, de um relacionamento passivo com o seu próprio irmão Caim. Porque o que me dá esta certeza é que, como nós lemos na leitura bíblica anteriormente, a Bíblia diz que Caim, ele chamou Abel para o campo. Se entre os dois houvesse alguma intriga, se entre os dois houvesse alguma rivalidade, poderia até ser que Abel fosse ainda assim para o campo, mas de repente não aconteceria o que aconteceu. Porque a leitura deixa bem clara, ou deixa-nos a pensar, que não houve qualquer reação de Abel pelo fato ao intento de Caim. Mas eu quero chamar a atenção, amados ouvintes, que aqueles que querem destruir o nosso sonho, o problema e o fato que o levam a fazer isso, eu creio que não seja a nossa pessoa, não seja os nossos sonhos, sejam eles próprios, porque o problema de Caim era ele próprio. Porque Deus mesmo, indagando sobre as suas atitudes, disse, Caim, se no versículo 4, 7, Deus disse assim para Caim: se procederes bem, não serás aceito? Deus falando com Caim. Não foi nem a mãe nem o pai dele, mas foi Deus. E disse ainda: e se não procederes bem, o pecado já é a porta, ou seja, o sofrimento é fato. Mas ele disse que haveria um momento e uma oportunidade para escolher
a favor do bem, porque o versículo final do 7 ele diz: o pecado jaz à porta, querendo conquistar-te, mas sobre eles deve dominar. Logo nós vemos que Caim ele não conseguiu conter seus próprios sentimentos depreciativos ao qual ele tinha em comparação ao seu irmão Abel. Mas na verdade ele era tão querido, ou seria tão querido como Abel, diante de Deus e certamente diante da sua família. E esses são os sentimentos que acabam gerando inimigos na nossa vida. Quando nem o buscamos, quando procuramos agradar alguém, quando procuramos fazer aquilo que nos convém para a glória de Deus, isso acaba suscitando inimigos. É interessante isso, não é mesmo, amados ouvintes? Não é isso que acontece? Pelo menos a Bíblia, ela nos fundamenta essa verdade, quando ela mesmo, através das palavras de Eva, usa essa expressão. Como Eva disse, porque disse ela, Deus me deu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. Mas o que conforte, eu quero encerrar aqui esta mensagem, aos nossos corações, é que embora o fato de existir destruidores de sonho, maior do que esse fato é que Deus está sob o controle de tudo. Louvado seja e engrandecido seja o nome santo do Senhor. E o maior destruidor de sonhos da humanidade, amados ouvintes, ele se chama a morte. É a morte a qual o capítulo 5 que vamos entrar, vamos perceber que aguilhão que tem destruído sonhos, que tem destruído projetos, que tem destruído ideias boas, mas a morte, quando não, ela acaba ceifando a vida. Quantas reportagens, quantos casos nós não ouvimos, né? E as pessoas falar, pessoas que acabaram de casar e antes de até mesmo ir para a lua de mel, vem um acidente ou vem uma enfermidade, e ali a morte, como destruidor de sonhos, ela vem e acaba ceifando aquela expectativa. Caim, nesse sentido, nessa expressão de Eva, ele estava agindo como um destruidor de sonho quando matou Abel. E o que fez Caim fazer isso era o pecado que reinava na vida de Caim. E é isso que tem feito nas nossas vidas, as quais um dia, se o Senhor Jesus não vier antes, como ele fez a promessa de que iria preparar um lugar e viria para nos levar para onde ele estivesse, nós estivéssemos com ele também, se isso não acontecer antes, todos nós haveremos de ser dizimados por este destruidor de sonhos. Porém, Jesus, aquele que é a vida, aquele que tem se manifestado como a luz dos homens, Jesus, ele venceu este destruidor. E morrendo na cruz, e ao terceiro dia, ressuscitando, o Senhor Jesus trouxe consigo a chave da morte, da vida e da morte. E a palavra diante desta vitória faz ecoar não só na terra, não só no céu, mas também na terra, dizendo da seguinte maneira, como está em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55. Esse é o pendão que eu quero que você guarde em seu coração. Depois que Jesus ressuscitou, disse que ele desceu ao mais profundo da terra e deu testemunho da sua vitória.
E ali, tanto ali como no céu e também na terra, ecoa-se todos os dias esta pergunta: onde está, ó morte, o teu aguilhão? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55 e diante. Diz: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Aí o 57 diz: graças, porém, a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Logo, amados e queridos ouvintes, você que me ouve, creia nesta verdade, porque o destruidor de sonhos, ele está aí, ceifando a cada dia vidas, destruindo expectativas, destruindo famílias e destruindo até mesmo na vida daqueles que estão entregues ao pecado decadente dos vícios, das drogas, da promiscuidade, da prostituição e tantos outros males. Jesus, ele veio para nos oferecer o perdão e nos dar a certeza da vitória por meio da fé na pessoa bendita do Senhor. Logo, se você crer esta fé, dará a convicção que a morte já não será mais um aguilhão, ela já não mais te segurará, porque o Senhor promete na sua palavra que um dia todos que morreram em Cristo haverão de ressuscitar para a vida eterna. Creia dessa maneira e que Deus nos abençoe e nos dê vitória em todo o tempo sobre os destruidores da morte. E isso é fato, ele nos dará, porque o maior destruidor dos sonhos, quer dizer, ele já venceu, que é a morte. Para poder eu e você ficarmos firmes, nos tornarmos constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor é que o nosso trabalho não é em vão. Amém? Fique com esta palavra, que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.